ouviu falar, mas ele é a origem da segunda onda, que na verdade é a terceira já, a onda pentecostal, o neopentecostalismo. É nele que Edir Macedo e R.R. Soares vão aprender o que aprenderam. Ok? Então, esse movimento que nasce o neopentecostalismo, ele nasce dos ensinamentos do bispo Robert McAllister. O filho dele tem um canal incrível no YouTube, com 300.000 seguidores, tá? Mas eles falam que eles não são a origem do neopentecostalismo no Brasil. Eles não são porque eles não motivaram, mas da membresia deles, sai Edir Macedo e R.R. Soares. Ok? Então eles são cunhados, a gente vai falar deles, são cunhados. Então, Bispo McAllister vem do Canadá em 60. Outro movimento muito grande, assustadoramente grande, é a Igreja do Nazareno, não sei se vocês conhecem. Em Campinas é gigante, um movimento enorme, muito influente. Não lembro o nome do pastor. É o Silmar Coelho? Não, o Silmar Coelho é da Assembleia. Era, né? Não foi mais. X, não sei. Tem origem no metodismo americano. Ok? Próximo. E aí a gente tem o movimento das igrejas nativas. Ok? Então nós vamos ter aí a Igreja do Avivamento Bíblico, nascendo em 46, que tem origem aonde? No metodismo. Então você percebe que as igrejas começam a se fragmentar e surgirem movimentos que a gente chama autóctones, né? Então movimentos que nascem aqui no Brasil. Outro, o Brasil para Cristo, 1955, missionário Manuel de Mello. Alguém lembra disso? Não? Sim? Era pedreiro, não é? Era. Ele era pedreiro. A igreja, o Brasil para Cristo, a sede, continua na Lapa até hoje, né? E muita gente da minha idade, que é genro dele, não é? Lutero de Mello é filho, não sei. Tem origem na Assembleia de Deus, né? E muita gente da minha geração cresceu ouvindo, bota aí, Jonathan, o áudio que eu coloquei, cresceu ouvindo isso daqui no rádio de casa, quer ver só? Deve estar como Manuel de Mello, vê aí. Mas não veio o nome. Não? Essa época antes das tendas, né? Sim. Sim. Espera que eu te falo já. Não veio com... Não, ok. Eu acho que é o arquivo menor. Pega o arquivo menor. Lembra disso? Isso é... Ok, pode tirar, João. Muito. Isso aqui foi... por que é importante, como história da igreja no Brasil, a gente colocar? Porque a Assembleia de Deus, ela não foi para o rádio, ela não foi para as mídias. Por quê? Porque era pecado. Ok? Era pecado. Você tinha as radionovelas, você tinha uma série de coisas que eram pecado. Essa onda do pentecostalismo, ela vai romper essa barreira. Manuel de Mello e o Davi Miranda, eles vão romper isso e usar as mídias, a principal mídia que tinha na época, que era o rádio, de forma ostensiva. E depois o neopentecostalismo vai para televisão. Ok? E antes dela ainda a Universal, né? Sim. Por quê? As igrejas americanas, elas quase que criam essa cultura de uso. Então, assim, de televisão e tudo mais. Então, sim, de espalhar programas de televisão e traduzi-los para trocentos idiomas e espalhar no mundo. Isso é uma ideia americana, né? Só que a igreja brasileira, ela rompe com isso. E aí ela vai tomar isso só aqui na década de 50, entende? Que ela vai usar essa força da mídia, do rádio, para evangelizar. E estoura. Né? Então, o Brasil para Cristo, o missionário Manuel de Mello, ele era conhecido ele furou a bolha da época, porque as pessoas sabiam que se precisasse de uma cura, era o Manuel de Mello. Então ele fazia as cruzadas de cura e milagres dele, era comum que a família católica, precisava de alguém ser curado, não, aquele missionário lá cura. Então ele cura, o pessoal ia lá e buscava cura, porque era reconhecido fora da igreja como pastor que curava. Tá? Casa da Bênção,
pastor Doriel de Oliveira também é um equivalente lá de BH, alguém muito conhecido para fora também, que furou a bolha e sai no Brasil para Cristo. Aí você começa a pegar, se você fizer uma árvore genealógica, você já vai longe, percebe? Vai ramificando. E aí, a Deus é Amor, tanto a Brasil para Cristo quanto a Deus é Amor, sediadas aqui em São Paulo. Pelo menos nisso a gente vai ter que concordar com o pastor Anderson Silva que a igreja evangélica ela vai nascendo de rompimentos, né? Só que ele faz uma leitura incorreta disso. Sim, bastante assim, né? Que ele usa o argumento a favor, ele manipula o argumento a favor da ideia que ele quer vender, entende? Então, assim, se você olhar, Pedro e Paulo quebraram o pau, certo? Isso divide o evangelho? Não. Né? Qual que é o grande problema? É você... Se dividiram, você E cresceu, exato. Agora, se eu olho para o fenômeno igreja, fenômeno espiritual, igreja de Cristo, eu não vejo divisão. A divisão está na organização, não no organismo. Percebe? E pelo menos não deveria estar. Quando ela toca o organismo, você tem um problema, que é o problema de sectarismo, coisa do tipo. Entende? Agora, a organização, para mim, Márcio, toda igreja deveria ser independente. Todas. E aqui está falando um ex-assembleano, confessa o pecado, idólatra da instituição, que metia o pau na igreja de garagem. Sério? Sério. Tá? Para mim, toda igreja deveria ser independente. Igreja local deveria ser independente. Hoje, movimentos que ficam poderosos demais, eu já começo a questionar. Perde a essência. Qual deve ser a nossa unidade? O evangelho. Entende? O evangelho. Agora, a administração, entendo que tem que ter um presbitério e uma diaconia, um grupo de anciões que cumpram Atos 6, que cumpram os pré-requisitos de quem são os diáconos, quem são os presbíteros. Homens maduros, marido de uma só mulher, que tem um bom nome, tudo aquilo. Entendeu? E aí a gente se resolve aqui. Entende? O CNPJ, né, questão. Então, mas para mim, o CNPJ para 1000... Então, pois é. Para mim, qual que é o ponto? A igreja, como chama o bairro aqui? Jardim Santo André. Desculpa, pastor, mais uma vez. Jardim Santo André vai abrir um ponto de pregação, uma casa de oração, o que quer que seja o nome que você queira dar. Uma célula, percebe? No bairro do lado, em outro bairro. Abriu. Tá trabalhando, 2, 3 anos, o Senhor abençoou, cresceu, tem um corpo, tem homens fiéis, homens balizados. Vamos estruturar, abençoar de verdade, abençoar financeiramente. Constrói, coloca equipamento, dá som, tá aqui. Segue o fluxo, sabe? Eu, Batista assim. A ideia da plantação de igreja. Sim, exato. A ideia da plantação de igreja. Não da expansão organizacional para uma criação de uma grande denominação. Entende? Não acredita que o ministério grande possui um maior poder de impacto? Missões em teologia na sociedade? Possui. E aí que tá, o que veio antes, Tostines, né? Então, assim, possui por quê? Porque, lógico, ele centraliza a oferta, ele centraliza, entendeu? Então, assim, o que seria mais saudável hoje, tendo passado por toda essa estrutura, né? Tendo dado muita oferta, tipo São Paulo e Brasil, sabe? O estado de São Paulo, a cada R$10 que a gente manda, volta R$1,50 pra gente, entende? Então, assim, como uma congregação de bairro que tinha mais receita do que a sede do setor, entendeu? Manda e sustenta um monte de igreja, que glória a Deus por ela, mas que não paga o aluguel, entende? Então, assim, você vê que são estruturas que têm problemas organizacionais, entende? Então, hoje eu entendo que o que deveria nos unir é o evangelho que nós carregamos. Então, não é possível que um pastor ainda hoje não tenha problema de abrir um boteco ali do lado, mas tenha um problema de abrir uma igreja na mesma rua. Você entendeu? E infelizmente, a realidade que a gente vê. Pastor não tem medo do diabo, o pastor tem medo de outro pastor que vem assistir o culto de domingo. Entra outro pastor, o que esse cara está fazendo aqui? O que ele quer? Qual que é dele? Não sei o quê. Entende? Então não existe uma unidade, entende? Então eu entendo que o que deveria nos unir não é a placa da igreja, é Cristo. Agora, debaixo desse erro, que entra na questão da divisão que o Anderson Silva fala, a divisão toca a igreja, corpo de Cristo. Entende? Aí a gente começa a caminhar para cá. Então, se favorecer a minha denominação, beleza. Se não,
Entende? Então assim, eu sonho ainda com o tempo que a gente vai unir meia dúzia de igreja e evangelizar em algum lugar e o fruto desse evangelismo ser daquela igreja local. Por que não? Junta 10 igrejas aqui, vamos descer para Santos, vamos descer para qualquer lugar, a gente vai lá e evangeliza os crentes de lá. Dá para a igreja que estiver perto aí. Por que não? Se é reino. Entende? Sim, a alma é do reino. Um dia um pastor veio e me questionou e disse que eu não cabia mais na igreja dele porque eu era pastor do reino. Eu falei, e onde está a sua igreja? Entendeu? Então, a ideia do reino de Cristo ela precisa ser melhor praticada, porque ela é muito pregada, mas numa ideia congregação, que o reino é o reino, não o reino. Entende? Isso é um problema. Então, as denominações grandes, elas têm um poder, mas para mim, por debaixo de um erro que vem se multiplicando, que é esse erro dos feudos de poder, tá?